Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro. E no vídeo de hoje eu quero começar aqui uma nova série no canal, na qual eu vou falar sobre discos que eu considero perfeitos. É algo muito difícil de acontecer, mas acontece às vezes, né? Discos aí que, pelo menos na minha opinião, vou explicar aqui os meus motivos, qual é a minha visão, né, sobre essa palavra, sobre essa conceituação de algum álbum como perfeito, mas que para mim são álbuns absolutamente perfeitos. Eu vou fazer uma série aqui no canal, esse vai ser o primeiro vídeo. Em cada vídeo eu vou falar sobre 3 álbuns aí que eu considero perfeitos, beleza? Então vamos começar hoje essa série. Se você se interessa pelo assunto, já deixa o seu like no início do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum envio e envie esse vídeo para algum amigo seu que seja nerd de música também, que se interesse pelo assunto, beleza? Então vamos começar com o conceito de discos perfeitos. Essa é a minha opinião, você pode deixar aí nos comentários se você acredita em discos perfeitos, que tem muita gente que não acredita, né? Normalmente são artistas que falam isso. Mas, cara, eu acredito que existam sim discos perfeitos, pelo menos na minha visão, que é a seguinte. Para mim, cara, tem vários fatores que envolvem aí o disco ser perfeito, ser considerado perfeito, na minha opinião. Entre eles, eu posso dizer o momento em que o álbum foi lançado, né, no sentido de que o álbum foi o lançamento perfeito para aquela ocasião. Então, no momento em que ele foi lançado, era exatamente o que o artista precisava, era exatamente o que a indústria musical precisava, né, e foi assim, foi um impacto certeiro ali no momento do lançamento do disco. Outra coisa também, obviamente, é o meu gosto pessoal, né? Se eu me afeiçoo por determinado tipo de música, determinado artista, determinado álbum, eu vou considerar perfeito ali, obviamente, os álbuns que eu gosto. E aí entra uma coisa interessante. Para mim, podem existir álbuns perfeitos de estilos musicais que eu não gosto, porque para mim isso passa muito pela ideia de, de cumprimento da proposta, certo? Então, no momento que o artista se propõe a compor um álbum, a fazer um determinado álbum, se esse álbum cumpre perfeitamente, cumpre inerrantemente a ideia que o artista teve, pode ser que ele seja considerado perfeito, sim, mesmo que eu não goste do estilo. Por exemplo, eu não sou um cara que gosta de música eletrônica, mas podem existir álbuns perfeitos de eletrônica? Pode. Né? Às vezes, sei lá, não tenho nem referência aqui para falar, mas de diversos estilos, sei lá, rap, hip hop. Podem haver álbuns perfeitos? Podem. Álbum, por exemplo, aqueles primeiros discos do Eminem, né, esse tipo de coisa, que assim, não são o meu carro-chefe de gosto musical, mas naquele momento foi impactante. O álbum não tem músicas fracas, é coeso, né, consistente, e por aí vai. Né? Então eu também acho que passa por essa ideia da proposta ser cumprida. E outra coisa que para mim é o fator mais importante de todos, para o álbum ser considerado perfeito, né, nessa série aqui que eu estou fazendo, é justamente a consistência. Então você tem vários aspectos aí do álbum, né? Você tem a coesão das faixas ali se relacionarem uma com a outra, né? Fazerem sentido, serem agrupadas ali em um álbum, em um LP. Mas o mais importante para mim é justamente a consistência. E eu enxergo a consistência no seguinte sentido, no sentido de que ao longo de todo o álbum, todas as músicas ali, cara, elas não deixam nada a desejar. Cada uma delas é perfeita dentro da posição que ela está no álbum e não existe nenhuma música que eu consiga identificar algum erro, alguma coisa que eu faria diferente, alguma coisa que me incomoda. Assim, entende? Então, mesmo que hajam músicas diferentes dentro do mesmo álbum, com propostas diferentes, até estilos musicais diferentes, se eu entender que aquela música está colocada ali de uma forma que faça sentido na obra, né, eu vou considerar, né, perfeito ali, um álbum conciso, um álbum consistente. Mas isso para mim é o mais importante, certo? Então, em um álbum, por exemplo, de 10 músicas, se as 10 forem muito fortes, né, cada uma se sustenta ali sozinha, não existe nenhuma que eu escute e fale, ah, essa aqui não é tão boa, porque isso acontece várias vezes, né? Tem álbuns que são excelentes, tem grandes músicas, mas chega uma música lá, faixa 6, faixa 7, que você ouve e fala, essa aqui não é tão boa quanto as outras. Nesses álbuns que eu considero perfeitos, isso não acontece hora nenhuma. Para mim, todas são excelentes, todas poderiam ser singles, todas são hits. Aquele álbum que dizem que parece coletâneo, né? Então essa aí é a ideia principal, álbuns que não deixam nada a desejar, que não entediam hora nenhuma, que eu não tenho crítica nenhuma a fazer a respeito de nenhuma música, beleza? Então dito isso, vamos começar aí a falar sobre esses álbuns perfeitos. Eu vou fazer hoje no vídeo uma temática mais clássica, aí, puxando para o rock clássico, né? Então, primeiro álbum aqui que eu considero absolutamente perfeito, é um dos melhores álbuns da história da música. Eu estou falando do clássico, indiscutível e indispensável Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, de 1973. Né? Esse álbum aqui, ele é perfeito, né? E não é novidade para ninguém. É uma obra imersiva, é uma obra liricamente significativa, extremamente importante musicalmente, né? Trouxe várias influências aí para diversos artistas. É um álbum melodicamente lindo, é um álbum
experimental, mas ao mesmo tempo emocional. É um álbum que traz temáticas realmente edificantes nas letras, né? Coisas significativas, coisas que a gente leva para a vida. Não é só um álbum que você escuta e depois você esquece. Não, ele fica com você. E não é à toa que depois aí de, sei lá, mais de 50 anos, né? 52 anos aí de existência, é um álbum, cara, que continua relevante, continua maravilhoso e continua perfeito e sempre vai continuar sendo, tá? Esse álbum aqui, ele tá para mim no top 3 do mundo, assim, melhores álbuns do mundo. Ele tá lá no top 3. Dependendo do gosto de cada um, pode mudar a ordem, mas tá lá, né? É a Mona Lisa da música, né? Digamos assim, se fosse uma pintura. Então, cara, vou fazer uma análise aqui sobre esse álbum. Para o vídeo não ficar tão longo, eu escolhi só 3 discos. Esse aqui é o primeiro que eu vou falar hoje. Dark Side of the Moon, cara, foi um lançamento realmente perfeito, no momento perfeito, como eu falei, né? Causou um impacto imenso na indústria musical, influenciou muitas bandas aí daquela era do rock progressivo, né? Experimentalismo na música, utilização de diferentes sons, diferentes técnicas de gravação. Você tem tudo isso aqui. Tem melodias lindas, tem utilização de diferentes instrumentos, como saxofone, né, vários sintetizadores ali, esse tipo de coisa. Mas, olhando um pouco mais de perto, cara, o álbum ele é impressionante pelo seguinte, ele tem uma temática central, então a gente chama de álbum conceitual, né? Ele tem um conceito que é justamente falando sobre a loucura. O nome do disco, The Dark Side of the Moon, é uma analogia ao lado obscuro da mente humana, né? Da onde aí costuma sair as ideias insanas, né? A insanidade e tal, causando aí certas condições mentais nas pessoas. Então a ideia do álbum é justamente explorar diferentes motivos que levam as pessoas à loucura, que levam as pessoas à insanidade. E daí vem o nome das faixas, né? O álbum aqui fala, por exemplo, ele abre com Speak to Me, que é bem atmosférica para abrir o álbum. Você tem Breathe in the Air, falando aí sobre o trabalho, né? Uma possível coisa que pode abalar aí a sanidade mental das pessoas. On the Run, falando sobre a vida corrida, né? Um estilo de vida acelerado. Você tem o Time aí, falando sobre o tempo. The Great Gig in the Sky, refletindo sobre a morte, né? Money, autoexplicativo, né? Falando aí sobre o dinheiro. Us and Them fala muito sobre guerra, né? Essa divisão de nós e eles, né? Eles que são os malvados, os errados, e temos nós que estamos certos. É uma crítica que o Roger Waters faz aí. Any Color You Like, né, referenciando aí o uso de drogas psicodélicas ou psicoativos e por aí vai. E o álbum fecha com Brain Damage e Eclipse, que é um final apoteótico, né, maravilhoso aí do álbum. Mas assim, a temática justamente é essa, né, e é muito interessante que você ouve ao longo do álbum entrevistas ali psiquiátricas mesmo, né, como se fosse um médico entrevistando ali um paciente que tem alguma condição mental ali, e dá essa atmosfera sombria pro álbum, mas também é intrigante, né? Ele te puxa para dentro dele, você se sente ali incomodado com esse tipo de coisa, mas no final das contas é uma reflexão inteligente, né? E eles fecham brilhantemente essa ideia com o final do álbum. Você ouve ali uma voz dizendo algo do tipo, no final das contas, não existe um lado obscuro da lua, porque tudo é escuro, né? Como se dissesse que, na verdade, o que seria a sanidade, né? Sendo que a nossa própria mente pode ser insana por natureza. Então, são reflexões muito válidas, muito inteligentes aqui, que geraram aí um grande álbum, né? E musicalmente falando, sensacional. É um álbum muito imersivo, tem ali aquele experimentalismo que eu falei, tem belíssimas melodias, tem momentos de rock aí, né? Como o Time, você tem solos de guitarra ali realmente impactantes, né? Que até hoje até aqueles caras que são mais metaleiros, assim, gostam de um som mais pesado, gostam de ouvir por conta da beleza dos solos, do timbre de guitarra, né? Então é um álbum, assim, indispensável, maravilhoso e perfeito. Não tem nenhuma música aqui que deixa a desejar, você não se entedia a hora nenhuma. Toda música tem um motivo para estar ali, né? E é um grande álbum eterno, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, primeiro álbum perfeito aí do vídeo de hoje, beleza? Continuando, esse aqui, cara, é um dos álbuns da minha vida. É um dos álbuns que eu mais amo e eu já falei aqui no canal sobre ele. Tem um vídeo só sobre ele no canal, se você quiser assistir. E cara, é a estreia dos Beatles. Please Please Me, de 1963. Aqui a gente está falando do nascimento de um novo movimento, não só musical, mas cultural, né? Aqui, cara, é ali a continuação do que o Elvis Presley fez, o Chuck Berry fez, o Little Richard fez ali nos anos 50, com relação à música para jovens, né? Você tem um álbum, assim, melodicamente sensacional. Essa é a grande diferença, na minha opinião, desse álbum para as obras dos anos 50 ali, Elvis Presley, esses artistas que eu falei, porque antes eles faziam um rock and roll bem energético, bem animado, dançante, e aqui os Beatles injetaram nessa fórmula do rock and roll clássico americano a beleza melódica, né? Essa, entre aspas, erudição, essa, entre aspas, esse cuidado maior com a melodia, né? Então eles usam aqui
Claro, tem vários covers, mas tem músicas autorais deles aqui no álbum. E nessas músicas eles usam ali o senso melódico excelente que eles tinham, principalmente o Paul McCartney e o John Lennon, né, que são melodistas excelentes, para criar esse rock and roll que, como o rock dos anos 50, é extremamente animado, energético, dançante, né, impactante, pesado, ultrajante, né, para a época, mas também bonito, sentimental, melódico, emocional. E aqui, cara, foi o surgimento de tanta coisa, né? Se você for olhar hoje em dia, rock melódico, metal melódico, tudo isso, de alguma forma, vai ter suas raízes aqui, né? E esse álbum, cara, é o meu álbum favorito dos Beatles, e eu vou falar com vocês que não tem nenhum outro álbum dos Beatles, mesmo eu considerando que Abbey Road é o maior disco da história da música, né? O mais influente, o mais importante, para mim ainda existem coisas ali, uma ou outra que me incomodam, mas não existe nenhum outro álbum dos Beatles, na minha opinião, que seja perfeito, que seja inerrante, que eu não consiga apontar nada ali que me incomoda levemente. Aqui não existe nada que me incomoda. Aqui cada música para mim é única, cada música é mais bonita que a outra. Você tem faixas aí, por exemplo, se você for olhar músicas que não são tão faladas, Do You Want to Know a Secret, A Taste of Honey, There's a Place, Baby It's You, P.S. I Love You, todas essas músicas aqui, cara, eu amo, assim, muito mesmo. Né? Foi o disco que me fez ouvir Beatles pela primeira vez, foi a minha porta de entrada para a banda, inclusive recomendo. Se você não começou a ouvir Beatles ainda, começa por ele, tá? O primeiro, não tem erro aqui, tá? E é um álbum, cara, que, igual essas músicas que eu citei agora, não são tão faladas assim. Eu amo essas músicas porque melodicamente são lindas, né? Eu gosto muito de melodias vocais que são bem trabalhadas ali, bonitas. Tem muita energia, então as harmonias vocais aqui são espetaculares, né? Que o John e o Paul cantam ali juntos. Cada membro da banda lidera os vocais em determinados momentos. Então você tem músicas que o Ringo Starr canta, como Boys, por exemplo, que inclusive ele gravou no primeiro take, né? De primeira, falei isso no meu vídeo. Você tem músicas cantadas pelo George Harrison, como Chains, como Do You Wanna Know a Secret, né? E você tem músicas cantadas, a melodia principal pelo John Lennon, como Anna Go To Him, e pelo Paul e pelos Beatles juntos, né? Então, assim, é muito dinâmico, mas ao mesmo tempo é um álbum extremamente consistente, cara. Todas as músicas são lindas, todas. Você pode ouvir qualquer uma, escolhe qualquer uma e põe a música solta. Você vai apreciar da mesma forma. É uma bomba de alegria esse álbum. Tem momentos ali de gritaria, de rock and roll, animação, extremamente revolucionários para a época, né, que foi lançado. E momentos de extrema beleza melódica, né? Então é um álbum assim eterno que eu sempre carrego comigo por onde eu vou, porque é um dos álbuns que eu mais amo, né? Absolutamente perfeito, meu álbum favorito dos Beatles, Please Please Me 63, beleza? Próximo e último disco perfeito do dia. Agora eu vou falar sobre o segundo álbum de um dos maiores nomes da música pop, do rock mundial. Eu estou falando sobre o auto-intitulado do Elton John, que é o Elton John, né? Self-titled Elton John de 1970. Então isso aqui foi lançado antes do Dark Side of the Moon, antes do auge ali do Queen, de toda essa galera aí, né? Cara, eu não vejo esse álbum sendo tão reconhecido, sendo tão falado aí, né? Eu mesmo não me lembro de ver nenhum vídeo na internet de algum youtuber falando sobre ele. Mas é um álbum perfeito, porque o que acontece? O Elton John lançou no ano anterior, 69, o Empty Sky, que é um álbum ali mais inocente, né? Umas musiquinhas animadinhas. Aqui ele mudou drasticamente a fórmula no segundo álbum, e foi esse disco que fez com que ele alcançasse o estrelato por causa do single Your Song, né? Que é a música que abre o álbum, todo mundo conhece Your Song, balada romântica aí, eterna, né? Mas a escolha artística do Elton John aqui para mim foi sensacional, porque muito cedo na carreira dele, aqui ele tinha 23 anos de idade, né? Segundo álbum do cara, ele decidiu fazer um álbum orquestral, né? Então, com a ajuda aí de uma orquestra mesmo, com cordas, violoncelo, violino, né? Teclados ali e tal, arranjadores, tem uma grande equipe por trás desse álbum, né? Mas o Elton é o principal melodista, então ele teve essa escolha de fazer um álbum orquestral. E para mim foi uma escolha extremamente feliz, cara. Porque aqui você juntou a beleza melódica das músicas do Elton John, que sempre é o marco principal dele, né? Ele pega as letras ali do Bernie Taupin, para quem não sabe, Elton John na verdade é uma dupla, né? Bernie Taupin é o letrista que faz as letras dele, o Elton John, como não é muito bom para escrever letra, ele senta no piano ali e faz a música, né? Ele musica, faz ali a parte melódica e harmônica em cima das letras do Bernie Taupin. E, cara, o Elton John ele já faz melodias lindas naturalmente, só que ele resolveu pegar essas músicas que ele compôs e adicionar ali o elemento da orquestra. Então, o resultado, cara, é um álbum extremamente emotivo, introspectivo, grandioso ao mesmo tempo por conta da orquestra, né? E assim, cara, é um álbum simplesmente surreal, né? Parece que caiu do céu esse disco aqui. Então, mesma coisa que eu falei agora com os Beatles. Se você não conhece Elton John,
começa por aqui. Você não vai se arrepender. Pretendo fazer um vídeo ainda só sobre esse disco, né? Porque é uma maravilha, cara. É uma música melhor que a outra. Você tem músicas como The First Episode at Hinton. Você tem The Pilot, que é uma música mais animada, né? Tem momentos rock and roll animados também no álbum. 60 Years On, que tem momentos até que o piano e a voz do Elton param para ficar só as cordas ali da orquestra trabalhando, criando aquela atmosfera, né? The Greatest Discovery. Enfim, cara, você tem um momento aqui na carreira do Elton John que é absolutamente único, né? Isso não voltou a acontecer, um álbum orquestral tão emotivo assim. Então, cara, são músicas sublimes. Quando você coloca esse álbum aqui para tocar, você viaja, você vai para outra dimensão aí. E a beleza é absolutamente aterradora, né, desse álbum aqui. Então, super, super recomendo. É um álbum perfeito, né? Não existe nenhuma música fraca. Não tenho nenhuma crítica a fazer, nada que me incomode. Para mim é um disco sensacional, é um clássico. Tinha que ser muito mais reconhecido do que é. Né? Então tá aí, Elton John 1970, é o terceiro álbum perfeito do vídeo de hoje. Beleza? Então, é isso por hoje. Esses foram os álbuns perfeitos. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Qual álbum você acha que tem que entrar aqui também na série, que eu leio todos os comentários, vou adorar saber. Comente a sua opinião sobre esses discos que eu falei aqui agora. Né? Se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça disso. E muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Ficamos por aqui. Até semana que vem.